Graça e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso devocional 30 minutos abençoando seu dia. Eu declaro sobre a tua vida nessa quinta-feira o favor que te cerca, a bondade do Pai que te leva aos lugares férteis. O Senhor é o teu protetor, o teu guia, aquele que sustenta você. Os olhos do Senhor estão voltados sobre a tua vida, os ouvidos dele atentos ao seu clamor, ao seu pedido, ao seu desejo. Em nome de Jesus, eu declaro que todas as virtudes conquistadas por Cristo Jesus, toda a riqueza do conhecimento de Cristo, são lhe dados em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Bom dia, Kedma, Igor, Fábio, aleluia, bom dia, Amália, amém, dia abençoado para você também. Diego Freitas, aleluia, Joaquina, tudo bem aí no norte, aleluia, Rose, bom dia, Rose. Pastor Samuel, bom dia, amados, Gustavo, amém, Vilma, amém, paz, Sueli, Sérgio, Lucas, amém, aleluia, Janete, amém, que bom tê-los aqui comigo mais uma vez, mais um dia. Amém, que o Senhor fez, alegremos-nos nesse dia, louvado seja o Senhor, amém, as nossas palavras determinam o caminho que vamos trilhar, amém, precisamos crer que as palavras geram vida, poder, graça, saúde, tudo aquilo que você quer colher começa com uma palavra confessada, e nós declaramos sobre esse dia a bondade do Pai, amém, Letícia, Felipe, Simone, Jorge Fran, Paula, amém, bom dia, Esther, Elze, amém, aí, louvado seja Deus, Andréia, amém, dia abençoado mesmo, em nome de Jesus, Anile, aleluia, amém, construtora, amém, que bênção, Magda, Samara, bom dia para vocês, louvado seja o Senhor, amém, aleluia. Hoje compartilharemos o Salmo 34, a história, o contexto do Salmo 34, é um dos mais fascinantes. Entendendo o contexto histórico, quando Davi escreveu esse salmo, você tem mais realidade do que Davi passou, como ele aprendeu a vencer as circunstâncias que ele sofreu. Muito. Davi realmente passou por caminhos estreitos, mas se tornou o maior rei de Israel, o maior adorador, o maior guerreiro da história de Israel. Deus diz que Davi é o homem segundo o seu coração. Ele nunca falhou em nenhum empreendimento, Davi. Nunca teve fracassos, derrotas. Por isso nós precisamos aprender os caminhos de Deus, os tratamentos do Espírito, a disciplina do Espírito, porque as coisas nas quais você está inserido, elas são um preparo para você experimentar o nível de glória que está vindo. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Vamos então, aleluia, compartilhar. Amém, o Salmo 34, vou procurar lê-lo completamente para você, são 22 versos, tá bom? Amém. Bem, deixe-me dar então o contexto histórico desse Salmo. Na própria Bíblia você vai encontrar o cabeçalho dizendo que esse é um Salmo de Davi que foi escrito quando ele se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por esse expulso, Davi foi e se refugiou na caverna de Adulão. Bem, historicamente Davi estava fugindo de Saul, ele encontra a espada de Davi e encontra a espada de Golias, e com essa espada ele foge para a cidade de Gate, a cidade de Golias, dos filisteus, uma das principais cidades. Quando chega lá, Davi é reconhecido pelos servos do rei Aquis. E os servos disseram para o rei: não é este Davi do qual se cantava, Saul matou milhares e Davi 10 milhares. E então Davi, ao ouvir essas palavras, ficou com muito medo de Aquis, diz a Bíblia. E os homens tentando então pegar Davi, ele se fingiu de amalucado, de louco. A Bíblia diz que ele rabiscava, com a mão as paredes, ele deixava a saliva escorrer pela barba, se fez de louco. Quando levaram-no diante do rei, o rei disse: para que eu quero mais um louco? Já tenho tantos loucos aqui no meu reino, manda ele embora. E Davi fugiu de lá, apavorado, e a Bíblia diz que ele entrou na caverna de Adulão.
nesta caverna de Adulão, a Bíblia diz que 400 homens se ajuntaram a Davi. A Bíblia narra dessa maneira: juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, oprimidos, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Impressionante. E eram com ele uns 400 homens. Então, perceba a situação de Davi. Ele estava numa caverna, fugindo do rei Saul, tinha acabado de passar por essa situação desesperadora na sua história, e 400 homens amargurados de espírito, homens endividados, homens opressos até. E Davi se fez chefe desses homens. Muitas vezes nós olhamos para nossa equipe, as pessoas que estão conosco, e achamos que, oh Deus, né, poderíamos ter pessoas que não tinham dívidas, talvez que não tivessem problemas de caráter, que não tivessem problemas, né, de amargura, problemas, etc., que muitos têm na carne. Mas o Senhor nos conecta às pessoas certas para que possamos investir a nossa vida nos princípios, para que eles sejam transformados e nós também. E nesse contexto, então, dentro dessa caverna de refúgio, Davi escreve o Salmo 34. Vamos pensar o que você faria. Se você está lá, fugitivo, numa caverna, solitário, e de repente aparecem 400 homens piores talvez que você, numa situação pior. O que vocês compartilhariam? Fariam uma mesa de amargura? Vamos contar as nossas histórias? Vamos fazer aqui uma roda, como fazem alguns, né, alguns centros de recuperação? Compartilhe os seus erros, compartilhe as suas necessidades. Vamos falar e nos consolar uns aos outros. Fazer o quê? Ou vamos virar mesa e vivermos como rebeldes nesse mundo, vamos chutar tudo, vamos seguir a vida? Bem, o que Davi fez com esses homens? Ele os transformou em valentes. Esses homens foram os matadores de gigantes. Esses homens foram verdadeiros super-heróis, fiéis a Davi até o fim. Um deles matou 800 homens com uma lança. 800 homens com uma lança. Bem, eram verdadeiros super-heróis, não tem nada de Hollywood. Era, de fato, uma ação poderosa de Deus na vida desses homens. Mas como eles chegaram até esse ponto? O que Davi fez? Davi usou a chave de Davi. A chave de Davi. A chave de Davi é descrita em Apocalipse, quando Jesus fala para a última igreja, a igreja que será arrebatada, a igreja de Filadélfia. O Senhor Jesus diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Aleluia, amém? Então existe uma chave que é a chave de autoridade. Jesus tem a chave do inferno, a chave da morte, mas tem a chave de Davi. A chave de Davi deve ser usada para abrir as portas que nós precisamos de transformação e também fechar outras que precisamos. Aleluia, amém? E como o Senhor faz isso? Como é que nós podemos ativar a ação da chave de Davi que está nas mãos de Jesus? Através do louvor. Através do louvor. O louvor tem o poder de transformar circunstâncias. O louvor tem o poder de transformar circunstâncias, de manifestar as promessas, de ressuscitar as sementes, de estabelecer novos caminhos, de transformação. O louvor e a adoração foram dados como chave para a transformação da nossa vida. Por isso que Paulo diz que ao contemplar o Senhor, a sua face, sua presença, como por um espelho, nós somos transformados de glória em glória. Ser transformado na imagem daquele que contemplamos ocorre através do louvor e da adoração, porque eles são veículos que nos levam para contemplar o Senhor. Amém? E olha só então o Salmo como Davi escreveu esse salmo em dias de amargura. Se você está em dias de opressão, amargurado, abatido na alma, aborrecido com todo mundo,
Em vez de você usar suas palavras, usar o tempo reclamando da vida, pondo a culpa em alguém, se tornando vítima, né, tendo de si o espírito de coitadismo, coitadinho de mim, olha o que fizeram comigo, a minha injustiça, olha isso e aquilo. Bem, em vez de você se focar no homem, tire dos seus olhos, tire da sua mente os pensamentos que te prendem nessas coisas e volte-se para o Senhor, comece a louvar a Deus, porque se você fizer isso em meio à dor, quando você louva em meio à dor, você vai ver o poder da chave de Davi, a chave que está nas mãos de Cristo operando ao teu favor. Amém? Bem, olha só então o que Davi falou para aqueles 400 homens. Esse salmo é lindo. O Salmo 34 e o Salmo 57 foram escritos nesse contexto. Davi disse: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então ele acordava e dizia: louvado seja o Senhor. Ele ia andando ali com aqueles homens: bendito seja o Senhor. O louvor do Senhor esteja sempre nos meus lábios, sempre, constantemente. Que a minha palavra seja uma palavra de louvor. Procure praticar isso durante o dia. Procure praticar nesta quinta-feira o louvor constante ao Senhor. Mesmo que você sofra, né, alguma investida, algo venha bater você, procure louvar a Deus. Abra os seus lábios, faça um desafio de louvar a Deus a despeito de qualquer circunstância. Faça isso, amém? Essa consciência de louvar a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua bondade se revela sobre a tua casa. Amém? Diga isso, fale sobre isso, e você vai ver o que vai acontecer no final do dia. Amém? Verso 2, ele diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então veja que Davi chama os 400 homens amargurados, endividados, homens que estavam debaixo de opressão. Ele os chama a louvar e engrandecer a Deus. Aleluia, amém? Essa é a chave de Davi. Por que Davi fazia isso? Eu creio porque ele percebeu, realmente ele descobriu que Deus habita no meio dos louvores, conforme está escrito no Salmo 22. E ele sabia que é no meio dos louvores que a presença de Deus se manifestava. E quando a presença de Deus se manifesta, somos transformados. Os nossos inimigos são expulsos. Amém? Olha o verso 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Ora, como você é livre do medo? A Bíblia diz que Davi teve muito medo de Ax, o rei dos filisteus. Muito medo, diz a Bíblia. Se fez de louco. Olha a estratégia de Davi. Parece assim deplorável, né? Um homem como Davi, cheio de dignidade, de honra, um homem de palavra, cheio da unção de Deus, se fez de louco, né? Babando, falando coisas desconectadas, a fim de escapar da morte. Ele diz: eu busquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos. Bem, então é quando você busca a Deus em louvor e adoração que os medos vão embora. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Qual é o perfeito amor, irmãos? É o nosso amor para com Deus? Não, o nosso amor não é perfeito. É o amor dele para conosco. Então, quando eu desfruto do amor dele para comigo, esse amor lança fora os meus medos, meus temores, de que não vai dar certo, que nós não vamos conquistar, que não vamos avançar, que a enfermidade vai me destruir, que eu não vou ter os recursos. Esses medos comuns desta vida, quando desfrutamos de presença, do verdadeiro amor, porque na presença você percebe o amor do Pai, então você é livre dos medos. Verso 5, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Então veja que Davi fala o que Paulo falou: contemple o Senhor. Quando você contempla o Senhor no seu espírito, né, em adoração ao Senhor, na conexão do seu espírito com o Espírito de Cristo, você é iluminado. Sendo iluminado, a expressão da glória de Cristo se manifesta em você.
Verso 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. De todas as suas tribulações. Aleluia. Bem, Davi ainda enfrentaria muitos problemas, mas neste momento, diante daquele cenário que ele havia vivido, ele diz, o Senhor me libertou de todas as tribulações. Ou seja, eu estou em paz com Deus, eu estou descansando no Senhor. Verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Veja, os anjos de Deus, que percepção poderosa, né? O Espírito Santo dá a Davi. Davi era um profeta, que quando você louva o Senhor, quando você busca o Senhor, Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem, para acamparem ao seu redor e livrá-lo de todo o mal. Então há um acampamento de anjos ao seu redor, amém? Há um acampamento de anjos ao redor da sua casa, há um acampamento de anjos, aleluia. Lembra do profeta Eliseu, quando Geazi viu o exército inimigo e chamou o profeta apressadamente, o profeta falou, não se preocupe, muito mais são aqueles que estão conosco do que o inimigo. E o rapaz olhou, né, tinha milhares de guerreiros, e olhou ele, o profeta, deve ter pensado, este profeta enlouqueceu. E o profeta pediu para que Deus abrisse os olhos do rapaz, e ele viu carruagem de fogo, os anjos de Deus cercando aquela situação, amém? Assim os anjos estão ao seu derredor, protegendo, livrando você de todo mal. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio, amém, me livrando do mal, livrando você de toda a cilada do diabo, de todo acidente, de todo perigo, em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus. Verso 10, ele diz, os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém, provisão completa, amém, busca o Senhor e você vai ser recompensado. Aleluia, esse é um dos princípios mais poderosos na Bíblia, né? Busca e espera pacientemente pelo Senhor tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito, Deus te dará numa medida mais do que suficiente, em nome de Jesus, aleluia. Davi diz, vinde filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer a longevidade para ver o bem? E ele diz uma chave também, amém, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Pedro repete esse texto de Davi. Pedro diz exatamente isso. Você quer amar a vida? Amém? Eu quero amar a vida. E quer ver dias felizes? Eu quero ver dias felizes. Refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem dolosamente, com engano, com duplicidade, com intenções escusas. Não. Seja puro, sim, não. Não entre na arena da mentira. Diga a verdade, mesmo quando você é confrontado. Amém? Isso vai ser um teste na sua vida. Quando você for confrontado e logo você quer dar um jeitinho para tentar ajustar a situação, você não diz sinceramente. Lembre-se que no Salmo 15, Davi, ele escreve, Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem, Senhor, estará na tua presença? Ele diz, aquele que fala a verdade do íntimo. Há muito tempo eu aprendi que a verdade, falar a verdade, faz parte de ter presença manifesta na minha vida, amém? E eu louvo a Deus porque tenho procurado, pela graça de Cristo, obviamente, manter pureza, sim, não, amém, no momento certo, da maneira adequada, para a pessoa certa, falar o que deve se falar, com toda sinceridade, pureza do coração, da melhor maneira possível. Mas nunca omitir a verdade, nunca usar de maquinações. A mentira é isso, a mentira é muito carnal. A mentira é a habilidade da carne tentando alcançar um propósito divino. Não faça isso, amém? Não faça isso jamais. Refreie a sua língua do mal, que os seus lábios falem a verdade e não o engano. Verso 14.
Pedro fala disso também. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Veja, quando você segue os conselhos de Deus, você vai ter êxito na vida, amém? Vai ter êxito na vida. Êxito é o resultado de praticar a palavra de Deus. E a Bíblia diz então que você deve buscar a paz. Veja, você é um homem da paz, uma mulher da paz. Você não é da crítica, você não é da confusão, você não é da briga. Não, você é da paz. Claro que você deve exigir direitos, não estou falando de ser uma pessoa inerte, que não se posiciona, nada disso. Mas paz, você fala o que tem que falar com o coração, tranquilo. Empenhe-se por alcançar a paz, no que depender de você, tenha paz com todos os homens, diz a Bíblia, amém? Todos os homens, aleluia. Pratique também o que é bom, amém? Ah, pastor, mas não é lei praticar? Não, pratique o que é bom. Nós fomos salvos pela graça para executarmos as boas obras da graça, amém? As boas obras são uma consequência do que eu recebo. O que eu recebo eu dou. Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, dai a graça que você recebeu. Pratique boas obras. Aparte-se do mal. Você viu o mal, seja sábio, sai fora, desvia-te. Você viu a palavra de alguém que é uma palavra perniciosa, um relacionamento que rouba valores de você? Afaste-se do mal, ok? Ponha limites, saiba encerrar a conversa, saiba dizer as palavras que estabelecem o que você é, luz, que você é filho amado de Deus. Não se envolva com a aparência do mal. Amém? Bem, verso 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, aleluia, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Olha que lindo isso, os olhos do Senhor estão voltados para nós. Para onde Deus está olhando agora? Para nós, aleluia. Os ouvidos de Deus estão atentos ao seu suspiro, ao seu anseio, ao seu desejo. Nem palavra me subiu à boca e o Senhor já sabe qual é essa palavra. O Senhor atende desejos do coração. Lembra disso? Aleluia. O Senhor atende desejos do coração quando você se alegra diante de Deus. Mantenha a alegria acesa. Mantenha a alegria como a chama acesa do Espírito na sua vida neste dia. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Então Deus está te ouvindo, Deus está me ouvindo, Deus está agora no seu trono nos ouvindo, o Espírito Santo está aqui em mim e em você, Ele está conosco, em nós, aleluia, e Ele ouve as nossas palavras, Ele ouve as nossas petições, Ele ouve o nosso louvor, Ele conhece a nossa situação, Ele sabe da nossa dor, Ele sabe das nossas necessidades, Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe todos os nossos dias. Confie nele, amém? Confie, esta é a certeza que temos, a confiança que nós temos no Senhor, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que recebemos o que lhe temos pedido. Aleluia, amém? Louvado seja Deus. Verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Eu gosto de mencionar junto com esse verso, Filipenses 4, quando Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo faça conhecido diante de Deus, pela petição, pela súplica, com ações de graças, as suas necessidades. Faça conhecida, fale com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Você precisa descarregar o seu coração na pessoa, no coração de Deus. Amém? Você tem que expor diante de Deus. Porque ele diz, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Perto está o Senhor. Bem, a palavra perto não significa que Deus vai voltar. Não é uma questão de tempo, é uma questão de local, é uma questão de distância. A palavra significa Deus está do seu lado,
perto está o Senhor. Ele está tão perto. Se como Pedro você está andando sobre a tempestade, de repente você vai naufragar, basta dizer Senhor, e o Senhor prontamente estende a mão para livrar você. Significa que Deus está perto de nós. Contemple, adore, exalte e reverencie essa presença, amém, que está com você, aleluia, amém, pelo Espírito Santo. Exalte, reconheça, fala com Ele, amém, compartilhe, anda falando, amém, com Ele, pensando, compartilhando com Ele. Isto se chama relacionamento, amém? Aleluia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, amém? Aleluia. De todas o livra, amém? Não é confortador isso? Muitas são as aflições, abatimentos por dentro, aflições por dentro, aflições por fora. Paulo falou entre falsos irmãos, entre perseguidores no mundo, o mundo espiritual. Muitas são as tribulações, as aflições que passamos nesse mundo, mas você vai redundar com louvor e glória nos seus lábios, porque de todas o Senhor nos livra, de todas, aleluia. O livramento de Deus é Jesus. Jesus significa salvação. Ele nos salva de todas as nossas aflições. Invoca o nome de Jesus. Invoca Jesus. Aleluia, amém. O Senhor te livra do mal, te livra da circunstância adversa. Talvez você entrou num cenário difícil e naturalmente, humanamente falando, é impossível de você sair dessa situação. Confia no Senhor. Ora, se você já tentou muitas coisas, experimente só louvar agora. Louve. Pegue os salmos de Davi, como esse Salmo 34. Pegue as expressões que marcam o seu coração e fale, decore e continue falando dia após dia. Esse é o verdadeiro combate da fé. Amém? Você não luta contra demônios, você não se preocupa em identificar o inimigo e aquela paranoia que muitos têm numa guerra espiritual. Não, louve a Deus. Concentre-se no Senhor. Lembre-se que Israel, quando se acampava, eles davam as costas para o inimigo. Eles olhavam para o tabernáculo, aonde a glória de Deus assistia, a glória de Deus se manifestava. Quando você contempla o Senhor, Ele protege a sua retaguarda, Ele te guarda por detrás e por diante, diz a Bíblia, amém? Então, foque-se em Cristo Jesus, Ele é o único de toda a história, de toda a existência. Tudo que foi feito está nele, para Ele, por meio dele, e todas as coisas convergem nele. Jesus é o ponto final que encerra a história de todos nós, de toda a humanidade. Ele é o centro, nele habita corporalmente toda a divindade. Aleluia. Jesus, invoque o nome dele. Aleluia. Preserva-lhe todos os ossos, preserva-lhe todos os ossos. Oh meu Deus, tem misericórdia da minha voz hoje. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Isso é profético, Porque esse verso é profético porque Davi fala da cruz. Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Sabe que osso é a parte que representa a divindade que não pode ser destruída. Assim fala de você, nada, ninguém, nem morte, nem vida, nem criatura, nem demônio, nem principado, nem espada, nem tribulação, nem aflição, coisa alguma no presente ou no porvir, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento poderá separar você do amor e da vitória que está em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, o Rei, o Senhor, o Soberano, eu abençoo a tua vida, a tua casa neste dia. Eu declaro
que você é exaltado, que você é livre de toda condenação, que aqueles que armam ciladas contra você serão envergonhados. O Senhor resgata você de situações embaraçosas, complicadas. Eu declaro que a mente de Cristo se revela a você para te dar instrução de sabedoria, a resposta com inteligência, para você desvendar enigmas, para que você tenha soluções para os problemas da vida, soluções que vêm do Espírito, soluções perfeitas, soluções brilhantes. Em nome de Jesus, eu declaro a palavra de sabedoria fluindo na tua vida. Em nome de Jesus, para você mostrar a este mundo tenebroso a glória de Cristo que habita em você, para que Deus te prospere em todas as coisas. Você que confia no Senhor, aleluia, será exaltado pela mão forte do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Aleluia, obrigado por estarmos juntos, passa muito rápido, 30 minutos, compartilhe o vídeo, não deixe de compartilhar com os membros da célula, amém, com os seus contatos, porque a palavra do Senhor é viva, poderosa, eficaz e sempre está operando em nós, amém, até amanhã, abraço carinhoso a todos, tchau, tchau, amados.